Pessoal, agora a gente está na 279. Vamos falar sobre os trabalhadores escravizados e o café. O cultivo do café era realizado em grandes fazendas, principalmente por africanos escravizados. Após uma forte opressão lá na Inglaterra, em 1850, foi aprovada a Lei Eusébio de Queiroz, que proibiu o tráfico. Essa lei proibia o tráfico de escravos, lá da África aqui para o Brasil. Alguns anos depois, em 1871, foi aprovada a Lei do Ventre Livre, que a tia Flávia já explicou no outro vídeo, que os filhos dos escravos nasceriam livres a partir daquela data. Aí depois, para continuar utilizando pessoas escravizadas em suas fazendas, os cafeicultores passaram a comprá-los em outras regiões do país, principalmente lá do Nordeste. Aí aqui também fala, entretanto, durante as dificuldades cada vez maior de fazer o uso de mão de obra escrava, porque o movimento para a abolição da escravatura estava muito grande, então os fazendeiros eles acharam uma solução, eles começaram a contratar os imigrantes, ou seja, pessoas de outro país, pessoas brancas, não seriam mais os negros, começaram a contratar os imigrantes. Eles vinham, principalmente da Itália, os japoneses, eles vinham para o Brasil de navio, demorava muitos meses para eles estarem chegando, mas eles vinham para trabalhar. Por quê? Porque a pressão para que tivesse a libertação dos escravos totalmente, que os escravos fossem livres, estava muito grande. Muitos escravos fugiam das fazendas, não é isso? Então, o que acontecia? Eles ficavam com o trabalho não era bem feito. Então, eles começaram a ter essa atitude. Fazendo o quê? Contratando esses imigrantes, tá bom? Então, aqui, olha, tenho ainda imagens aqui do lado. Escravos na colheita do café. Aqui ainda era negro e aqui ainda era escravo. Aí agora a gente está na página 280, que fala o movimento abolicionista. Desde a aprovação da Lei Eusébio de Queiroz, em 1850, os debates sobre o fim da escravidão tornou-se cada vez mais frequente entre a população brasileira. Ao longo dos anos, pessoas de diversos grupos sociais, como escritores, advogados, jornalistas, políticos, passaram a ter uma influência maior, a fazer uma pressão no governo, a defender a libertação, a abolição da escravatura. Aos poucos foi organizando um movimento abolicionista que se uniu à luta dos escravizados. No dia 13 de maio de 1888, finalmente o governo brasileiro aprovou a Lei Áurea, que colocou o fim da escravidão. Aí por isso que tem até um desenho aqui embaixo, olha, os negros correndo. Mas para onde iam esses negros? Para onde foram esses negros? Esses negros, eles moravam nas fazendas, Eles não tinham casa, eles moravam nas senzalas. Teve essa libertação, eles foram para onde? Eles não tinham salário, eles não tinham casa. Por isso começou essa questão da criação das favelas, que a gente chama, que hoje em dia se chama de comunidades, não é isso? Eles começaram a viver à margem da sociedade, porque eles trabalhavam, mas não recebiam. Então eles não tinham como se sustentar fora das fazendas. E esses imigrantes que começaram a chegar, eles recebiam. Eles não trabalhavam em troca de nada. Só que, a princípio, eles trabalhavam porque eles montaram as suas casas nas fazendas, eles tinham ali uma vida naquela fazenda. Só que, depois que eles conseguiram pagar o que eles fizeram ali, ele construiu a casa e tudo, eles recebiam salário, sim. Eles trabalhavam diferente dos negros, que eles não recebiam, eles trabalhavam escravos. Agora, esses imigrantes, eles não eram escravos. Só que no início, esses cafeicultores, esses donos dessas fazendas, eles queriam tratar esses imigrantes como tratavam os negros. Só que com eles não davam certo, porque eles eram pessoas livres, não eram escravos como os negros, tá bom? Então aqui tá falando sobre o movimento abolicionista, olha aqui, uma figura que fala, bem nitidamente quando teve essa 1888, que teve essa libertação dos escravos. Eles, olha, saíram, abriram as porteiras das fazendas,
Já teve uma novela de muitos anos atrás, uma novela de época que falava sobre essa questão dos escravos, que aparece uma cena no final que é muito comovente. Os negros, assim, aquele monte de negro com as trouxinhas assim nas costas, que é o que eles tinham, poucas coisas, roupas. Eles saíram assim, ó, da fazenda com as suas famílias e por outro lado entrando os imigrantes com as suas famílias. É uma cena bem marcante que eu tenho assim na minha mente, é sobre isso. Eu vou ver se eu consigo achar na internet esse vídeo para estar mostrando para vocês. E a gente vai finalizar aqui na página 281 com esse exercício aqui, tá bom? Número 1 tá falando, complete as lacunas das frases a seguir com as palavras do quadro. Então tem grupos sociais, tráfico, movimentos abolicionistas. Você vai ler a letra A, B e C e vai ver onde se encaixa cada palavra dessa. Número 2 está falando, forme frases com as palavras a seguir. Tem que ser, você vai formar uma frase, um período, uma frase grande, onde tenha fazendas, café e escravizados. Não é para você fazer 3 frases, é para você fazer uma única frase que englobe essas 3 palavras e que tenha sentido. Fazendas, café e escravizados. Aqui embaixo outro, cafezais, mão de obra e imigrantes. É uma única frase. Você vai fazer uma frase em cima e uma frase embaixo. Você vai fazer uma frase que englobe essas 3 palavras e tenha um sentido legal do que tem a ver com essas palavras, tá bom? E a gente terminou na página 281, tá bom? Beijo grande pra vocês e até qualquer hora. Se tiver dúvida, é só chamar a tia Flávia no privado que eu tento explicar de uma outra maneira pra vocês, tá bom?